Olá, continuamos estudando este livro, O Impacto de Santidade. O autor dele é Luciano Subirá. Este livro ele tem realmente nos feito dar uma reflexão assim muito mais profunda. Porque Deus te chamou e me chamou à santidade. Mas o que é santidade? O que é realmente isso? Quais são as suas etapas? Como se dá a santificação? Qual é a participação divina e qual é a participação humana nas condições que nós temos, né? Como ela alcança cada aspecto do nosso ser e qual é a nossa responsabilidade no processo? O que Deus espera de seus filhos? Porque você é filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas em especial nos ministérios. Então, assim, hoje nós vamos continuar. Nós falamos no vídeo anterior sobre a graça capacitadora e aqui é uma continuação, porque existe uma coisa que impede o ser humano, o que não é impedir, mas que dificulta, é a luta contra o pecado. E daí a gente vai ver como é que se passa essa tentação humana e quais são os passos que nós podemos, com a graça capacitadora, nos livrar desse mal. E também, se der tempo, a gente vai trabalhar a diferença entre a lei e a graça. Daí eu já vou começar por isso aí. Bom, a diferença entre a lei e a graça é a seguinte: Deus, ele deu a Moisés a lei por intermédio dele, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Lembra dos 10 mandamentos? Então ali era a lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é considerado o segundo Adão, é ele Jesus quem, através do seu sacrifício na cruz, ele conquistou para mim e para você um acesso que nós não tínhamos, o acesso à vida eterna. E viver ainda nesta vida, a vida abundante, que está em João 10:10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, daí essa trajetória que a gente vive aqui, uns 80 anos, uns 90, uns 100, mas não muito longe disso, né? Porque a eternidade é a eternidade, então nós precisamos nos preocupar com esse processo de santificação, que é uma jornada diária. É uma jornada diária. Esse livro, gente, é impactante, porque ele te ensina de uma forma muito prática, e a gente está contribuindo com esses comentários para que a gente possa aplicar no dia a dia, extremamente simples. Então vamos lá, nós vamos falar da luta contra o pecado, né? O pecado, ele é algo que te atrapalha a receber as bênçãos. Então você precisa saber como lidar com isso, né? Enquanto a gente está nesse corpo, porque o teu espírito ele está pronto, a tua alma ela é alimentada pela palavra de Deus, mas o teu corpo, o meu corpo, ele tem vontades específicas que vai muito de encontro com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então daí a gente precisa ir equilibrando e ir vivendo nessa jornada. Então vamos lá? Mas pensa, se você é tentado, Jesus também foi tentado, né? E o melhor de tudo isso é que essa natureza caída do homem, Jesus, ele deixou uma solução para isso. Vamos lá? Aqui nós vamos combinar que em Hebreus 12, capítulo 12, versículo de 1 a 4, eu faço questão de ler esse versículo para você, porque ele te encoraja e ele te posiciona. Vamos entender melhor? Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Bora entender melhor isso aqui. Todas as versões que a gente tem sobre esse versículo, eles revelam
que precisamos lidar com a questão do pecado como um problema a ser vencido. Nesse versículo 4, todas as versões que as Bíblias trazem, elas falam exatamente a ideia de luta, né? Como nós acabamos de ler. Como alguém que pode dizer que não há luta contra o pecado. Como é que eu posso dizer? Existe sim uma luta contra o pecado. Por outro lado, olha, é possível vencer esta luta contra o pecado. Claro que é possível vencer. Como assim? Isto é santificação. Apesar disso, não é espaço para lamento, como estamos como recurso para vencer, porque a graça divina, ela é uma força capacitadora. Ela não é só uma força que te perdoa porque você cometeu, porque eu cometemos pecado, porque nós cometemos durante uma jornada. Mas ela é uma força capacitadora, aquela que é a graça de Deus, e nós só temos essa graça que você não consegue explicar, porque Jesus venceu na cruz por você, Jesus venceu por mim, então daí o céu está aberto para nós. E esta graça que nós necessitamos por causa dessa luta do pecado, ela não só nos perdoa, nos faz sensibilizar o nosso coração, ficar sensível, porque quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, quando você se posiciona, você diz o seguinte: essa graça vai te impedir de pecar. Então, naquela área você vai vencer, então você consegue ir à frente, prosperar. E é importante que a gente prospere na nossa vida espiritual, na nossa família com as atitudes, na vida financeira, no trabalho e nos relacionamentos. É necessário, isso chama-se vida abundante. E tá lá em João 10:10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quem falou isso para você foi Jesus, quem falou isso para mim foi Jesus. Jesus é uma autoridade, ele é a própria palavra que veio para nos ensinar. E aqui estamos trocando ideias, ok? Vamos em frente. Essa é uma solução divina, um propósito do trono da graça, não é só para nos erguer, mas é para nos ensinar a vencer, a impedir de praticar. Então guarda essa informação aí, e aí nós vamos para cá. As lições que nos ensinam, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Entendeu? Bora lá. Essas lições, quais lições eu tenho desse versículo? Olha, não quer dizer que você não vai ter tentação, vai ter tentação sim. Mas ele diz: olha, não vem sobre você tentação que não seja capaz do Senhor te livrar, sabe? Que não fosse humana, que uma coisa sobrenatural. Não, é possível você vencer sim. Então, as lições que a gente aprende podem ser destacadas em 3. Por exemplo, a tentação é humana? Ok. Não seremos tentados acima das nossas forças? Ok. E também Deus proverá livramento para suportar a tentação. Nós vamos ficar até aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre essa tentação humana. As tentações não são demoníacas, elas são humanas. Em outras palavras, não são sobrenaturais, mas naturais. Então, Tiago afirmou que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Embora a Bíblia denomine Satanás como tentador, isso se refere mais à capacidade dele de instigar o nosso próprio desejo, que produz em nós um desejo que não existia anteriormente, e sendo assim a tentação é humana, ainda que instigada pelo diabo. Preste atenção, a tua carne deseja coisas que milita contra o Espírito, contra a vontade suprema de Deus. A minha carne também. Nós somos tentados, são tentações humanas. Não a gente vai responsabilizar o diabo, não. Ele pode até te tentar nos pensamentos, nas ideias. Mas quem decide fazer é eu e você. Então, assim, não existe tentação que não seja humana, ok? Daí, nós vamos observar que isso é muito bom saber disso, porque está sob o nosso controle, vinculado ao Senhor Jesus, né? Sobre a diligência da palavra de Deus. E nós não seremos tentados acima das nossas forças, né?
A palavra de Deus ela é fiel, ela não permitirá que você seja tentado acima da tua força para resistir e você vencer. Isso significa que nenhuma tentação será mais forte do que a nossa capacidade de dizer não ao pecado. Compreende? Então, você sabe que você tem direito às vitórias que estão atrás da obediência, né? Um pouco mais, você decide obedecer, as bênçãos virão. E o terceiro item é Deus proverá livramento para suportar. Apesar das tentações serem humanas e não transpor o nosso limite de resistência, ainda não estamos sozinhos na luta. Podemos contar com a ajuda celestial. O texto diz que com toda clareza que Deus proverá livramento para você. Portanto, há auxílio divino à nossa disposição. Né? Então Deus não tenta a ninguém, isso é fato. Já vimos que a tentação é humana e o maligno apenas instiga o desejo do homem. Porém, há uma ação divina na tentação. E claro, não é para favorecê-la, mas para dissipá-la. Então, o que nós vimos hoje, o homem realmente tem uma luta contra o pecado, porque o pecado te afasta totalmente de Deus. Mas Deus, ele tem um antídoto. Ele diz que a sua palavra conhecida e revelada e a sua graça aplicada na vida do homem, querer estar com ele, quando você ora, quando você pede, quando você diz ao Senhor o que você precisa, quais são as suas carências, Ele te ouve. Seja persistente na oração. Seja persistente, porque Deus quer te abençoar muito mais, meu irmão. Deus te abençoe. Ficamos até aqui. Até o próximo vídeo.